Boa tarde, profeta Wanderlei, mais uma mensagem. Vamos ao hino Tua Palavra. Mais uma mensagem. Preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em teu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Decidi obedecer, Senhor, em qualquer situação. Sei que tu vais ser comigo. Decidi que quero de hoje em diante ser sempre teu. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em teu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar-me, ó Deus. A gente não abre a Bíblia sem antes abrir a boca para falarmos com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, dias finais de engano em cima da Bíblia, mentira, e nós temos que estar atento, que ela é como uma luz, uma candeia que brilha na escuridão até que o dia amanheça. A mensagem vai ser passada aqui para essas pessoas que não sabem nem o que é Bíblia. É o que eu te peço em nome de Cristo. Amém. O título da mensagem hoje é A Profecia e as Falsas Visões. Nós vamos 2 Pedro 2:1. E também houve entre vós, vosso povo, falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas desilusões, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormitar. Porque se Deus não perdoou anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou as 2 cidades, Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza, pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida desoluta dos homens abomináveis. 1 Pedro 1, vamos ver aqui primeiro. Foi aqui.
o mundo evangélico está cheio de cristãos que revela, fala o futuro, diz que Deus lhes diz, diz que Deus lhes diz, falam até dizer que ao Jesus morrer, ele foi no inferno. E lhes diz, ao morrer, que Jesus, ao que a pessoa morrer, Jesus falou para eles o futuro. Eclesiastes, Marcos 5:39. Vou pegar aqui no começo, é melhor para mim. Vamos seguir aqui, deixar lá para depois. Ezequiel 13, de 3 a 10. Ai dos falsos profetas que têm visões de mentira, falam coisas que eu tal não falei, espera o cumprimento da profecia. Os seus profetas, ó Israel, são como raposas que tampa as brechas do muro, que não persistirá no dia do juízo. Como tem adivinhações mentirosas, dizendo que eu falei, sendo que eu tal não falei. Eles e os que os ouvem não farão parte do meu povo no dia final. Agora, Deuteronômio 18, 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não dará conforme as abominações daquelas nações. Entre si não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho, os deuses que exige, ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognostificador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte a quem? Os mortos, viu aí? Eu morri, Jesus me falou isso e isso, aí eu voltei a viver de novo. Quem matou ele, será? De que ele morreu? Que ele morreu só na ressurreição. A ressurreição não cai por terra, né? Pois todo aquele que faz tal coisa é abominável ao Senhor. Por estas abominações, o Senhor teu Deus a lança fora diante dele. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque estas nações que has de possuir, ouve os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. O Senhor teu Deus te despertará um profeta. Não, isso aqui é outra coisa. Muito bem. Então Deus não permitiu, inclusive, quando entra morte no meio, faz parte, feitiçaria, necromante, Roma, tornou morada de demônios, consulta os mortos, intercede, missa do sétimo dia, dia 2 de finado, vai lá para o cemitério, derramar lágrimas em cima de terra. Isso é uma abominação para Deus, como o segundo mandamento, imagem, estátua que ela colocou. Agora falou assim, já que está fazendo imagem e adorando, tudo quanto é tipo, vamos fazer uma estátua para Satanás. É mais pecado? Não, é o mesmo pecado. Muito bem. Vamos ver. 1 Pedro, vamos aqui primeiro. Mateus 24, de 4 a 6, Jesus diz, acautelai-vos de quê? Dos falsos profetas, que vêm até vós falando coisas que falsas. E Mateus 7,15 diz, acautelai-vos dos falsos profetas, porque vêm vestidos de ovelhas, mas são lobos devoradores. Pelos seus frutos conhecereis. Pode a árvore boa produzir mau fruto, ou a árvore má produzir bom fruto? Pelos seus frutos conhecerei. A árvore que não produz bom fruto é lançada ao fogo. E pode colher figo dos espinheiros uva dos espinheiros e figo dos abrolhos? Pelos seus frutos os conhecereis.
E não é de se admirar que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz e os seus ministros se transfiguram em ministro de justiça, no qual o fim deles é conforme as tuas obras. Muito bem. Isaías 9:15. Isaías 9:15. Isaías 9, de 15 a 20. Aqui, o título da mensagem é a profecia e os falsas visões. O ancião e o varão de respeito é a cabeça, e o profeta é quem ensina a falsidade e a cauda. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são devorados, pelo que o Senhor não se regozija com seus mancebos. E não se compadecerá dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são hipócritas e malfagesos, e toda a boca profere doidice. Contudo, isto não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Porque a impiedade lavra como o fogo, ela devora a sarça e os espinhos. Sim, ela se ateará no emaranhado da floresta, e subirão ao alto espessas nuvens de fumo, a fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra se escurecerá, e será o povo como pasto do fogo. Ninguém poupará seu irmão. Viu aí? A ira de Deus, quando a pessoa deixa de consultar Ele, que perdoa pecados, sara doença, salva, prospera para a morte, o diabo, deuses desse mundo, que é farinha do mesmo saco. Isso liga em Apocalipse 16:12. O dragão, a besta e o falso profeta, sai espírito semelhante a rãs, curas, prodígios falsos, salvação falsa, que nem Roma e os Estados Unidos, para enganar, e vão às vezes do mundo inteiro com o fim de uni-los para a batalha do dia do Deus Todo-Poderoso. Agora, Isaías 46:9. Será que o futuro pertence a quem? Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade das coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Viu aí? O futuro pertence a Deus. Isso aí é para tentar atrapalhar os acontecimentos que Deus marcou que vai acontecer dentro do tempo. Que chama a ave rapina desde o oriente, e o homem do meu conselho desde as terras remotas, porque assim o disse, e assim acontecerá. Eu o determinei e também o farei. Ouvi-me, ó duros de coração, os que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e não estará ao longe, e a minha salvação não tardará. Mas estabelecerei em Sião a salvação, e em Israel a minha glória. Viu aí? Salvação de Deus. Velho Testamento. Muito bem. Agora, nós vimos que o futuro pertence a Deus. Daniel 2:2. Nabucodonosor convidou os feiticeiros, os adivinhos, os necromantes, para revelar o futuro para ele. Eles não conseguiu. Não era Cristo, mas chamou Daniel, que Deus passou em sonhos. Aí Daniel começou a mostrar. Daniel 2:31. Daniel 2, de 2 a 3. E
Daniel 10, 13. Daniel 10, 13. O que Daniel 10, 13 fala? Daniel 10, 13. Acho que é Daniel aqui. Daniel 3, 10. Não, Daniel 10 não tem não. Agora, o que no livro de Daniel está escrito? A lei de Deus que seria tirada para entrar essas coisas. Daniel 7, 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, eis que tratará de mudar os tempos e a lei, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Segundo mandamento, colocar imagem que nessas coisas tem, inclusive para fazer a pessoa enricar, ser um famoso, um ídolo, né? E as imagens lá na Igreja Católica. Dentro da Igreja Católica tá as imagens e os santos, e no cemitério tá o São Pedro, São João. Beleza, esse está no cemitério, mas não para ser venerado. E Jesus é a ovelha. Nós somos a ovelha ao seguir Cristo vivo. Lá põe a carneira com terra, corpo sem vida. Por isso que o diabo tem 7 cabeças e 10 chifres. Muito bem. Isaías 46, eu já li. Isaías 56, 2. Com relação, também tem o 3º mandamento, que tirou para ter o nome de Deus correto, que é o cristianismo, não tomar o nome do seu Deus em vão, falso cristianismo. O 4º mandamento, o sábado colocou o domingo 3º. Isaías 56, 12. Aos eunucos e a Israel e também todas as estrangeiros, Deus deu os sábados. Isaías 58, 12. Se desviar o teu pé de profanar o sábado e cuidar nos seus interesses e chamar o meu santo dia sábado do Senhor, não pretendendo fazer a tua vontade. Por quê? Porque em Apocalipse 1, 10 ou 3, 10, João fala, achei-me espírito no dia do Senhor, diz que é o domingo. Ezequiel, Isaías 56, 2, não diz que é o sábado. 58, 12. Isaías 66, 23. Será que de uma lua nova a outra e de um sábado a outro virá toda a carne me adorar? Diz o Senhor. Então, o mundo evangélico está dizendo essas coisas, né? O futuro. João 11, 11. João 11, 11. O título da mensagem é a profecia e as visões falsas. João 11, 11. Eu sou o bom pastor, dou a vida pelas ovelhas. João 11, 11. Por que eu fui colocar? João 11, 11. Mas o mercenário é o que não é pastor de quem não são as ovelhas. Vi o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Marcos 5, 39. Marcos 5, 39. Marcos 5, 39. O título da mensagem é a profecia. E entrando Jesus, disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Jesus está comparando a morte como um sono. Como é que Jesus morto vai falar, vai para o inferno? Ou a pessoa que morre,
Jesus falou com ela. Quer dizer que Jesus não fala vivo, não, né? Que a Igreja Católica tirou a Bíblia. Vocês evangélicos, ó, volte para a Bíblia e para os mandamentos de Deus. Coisa séria, viu? E Eclesiastes 9:10. Tudo que tiver a mão para fazer debaixo do sol, faça. Porque na sepultura para onde vais, não há projeto, nem obras, a sua memória já no esquecimento. Para eles o amor, o ódio já não existe mais. A sua memória jaz no esquecimento. Viu aí? Agora, foi... Quando fala que Jesus foi ao inferno, ele contradiria, ele fala a sua morte, fala com um morto. Saul consultou a feiticeiro. Não é por menos que Salmo 115, 17. Vamos ver, Salmo 115, 17. Salmos 115, 17. Salmo 115, 17. Salmo 115, 17. Salmo 115, 17. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Os mortos não louvam a Deus. E não é por isso que Jesus, do livro de Salmo, ele tirou 300 versículos. Entendeu? E teve Saul que deixou de buscar a Deus para buscar Samuel, enganado por o diabo, feitiçaria. E que vai acontecer com pessoas parentes que têm mortos. Você tem que esquecer, né? Se os mortos não sabem de nada, nós vivos também tem que esquecer. Por quê? Porque vai ficar sofrendo o resto da vida. Tem gente que até morre ou entra em depressão. E aí aparece. Tora no sonho, eu vi fulano na beira da cama. Aqui de São foi o diabo. Ele se transfigura em anjo de luz e os seus ministros se transfiguram em ministros de justiça. 2 Coríntios 11, 14. Não é de se admirar que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz e os seus ministros se transfiguram em ministro de justiça. Ele era um anjo lá no céu. Quem ouve esses profetas são como eles. Não examine a Bíblia e segue ventos de doutrinas. Efésios 4, 14. São chamados ventos de doutrinas. E segundo Tessalonicenses 2:10. Não, primeiro Ezequiel 33:11. Olha só. Deus não tem prazer na morte de um ímpio, mas que o ímpio se converta. Se Jesus fala, uma pessoa morre, ela vive para falar, todos mortos. Jesus fala uma mentira na Bíblia e diz nada disso. E a ressurreição cai por terra, a primeira, a segunda vinda de Cristo, 1.800 vezes, 1.500 no Velho e 300 no Novo. João 5, 28. Eu acho que eu já li. João 5, 28. Agora, olha só. 2 Tessalonicenses 2, 9. Será revelado o homem da iniquidade. 2 Tessalonicenses 2, 10, 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Viu aí? Então Deus permitiu, porque eles não creram no amor da verdade. Os 3 terrenos lá, o espinho, a pedra e a beira do caminho. Provérbios 28, 9.
Todo aquele que desvia o ouvido de ouvir a lei, até sua oração é abominável, menos a religião judaica. O diabo vai sair semelhando pessoas que morreram, dizendo ser a pessoa. Imortalidade, isso foi a imortalidade no Éden, quando Deus disse: se vocês comer da fruta, vocês vão morrer. Ele disse: não, se vocês comer, vocês não vão morrer. Se vocês morrer, vocês vão viver. Além de você não morrer, você também vai ser Deus. Agora, a imortalidade da alma, a pessoa morre e fica morando debaixo do chão, ou vai morar no fogo do inferno. E os outros vão para o céu, e o maldito purgatório, né? De Roma. O caminho do inferno é o caminho que Roma ensina. Ela pode ensinar até a Bíblia agora. Até eu se ensinar a Bíblia, mas tem que viver primeiro. A Bíblia diz que não pode o diabo obedecer a Deus mais. Ele pode até ensinar, mas obedecer não. E o outro é a adoração, e envolve o dia. Sábado, os outros o domingo. Roma colocou o purgatório, o inferno eterno, falar com os mortos, orar pela pessoa no velório, deve que a pessoa está ouvindo, né? Missa de 7º dia, deve que a pessoa também está ouvindo, lá do cemitério, que tal, e a pessoa que cremou. Espiritismo que chama, né? Reencarnação, é diabólico. Jesus encarnou em Maria. Dia de finado, vai para o cemitério chorar, orar, porque o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Jesus não morreu para salvar a pessoa depois que ela morrer, não. Isso aí já fica bem claro logo. Depois que a pessoa morre, não tem salvação para ninguém depois que morre, não. A Bíblia não ensina isso, não, enquanto está vivo. Sinais do fim. É abominável o dia de adoração, Gênesis 2:1, Gênesis 26:5. Abraão também guardou os mandamentos de Deus antes de Moisés. Roma quebrou o segundo, pôs para adorar a imagem, tirou o terceiro, tomou o nome de Deus em vão. O quarto colocou o domingo no lugar do sábado, e o 10º desejará o parceiro do seu próximo ou os bens dele. 4 mandamentos. E honra pai e mãe. 1 Timóteo 1:8 diz que a lei é de bom aproveito quando ela é usada da maneira correta. E Romanos 3:31, apóstolo Paulo diz: anulamos, pois, a lei pela fé? Não. Antes confirmamos a lei pela fé. João 14:21, Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e obedece é o que me ama. Jesus que falou, hein? João que escreveu o livro do Apocalipse no ano 100. Está pondo Jesus e a Bíblia e nós de mentiroso. Porque hoje estão dizendo em Ezequiel 22, de 22:6. Os teus sacerdotes contaminam o meu santuário e profanam as coisas santas. Chama o santo imundo e o imundo santo. O puro impuro e o impuro puro. Dos meus sábados escondem os teus olhos, e por isso sou profanado no meio deles. Por isso mesmo derramarei o meu furor, a minha ira, pitada das pragas e coisas mais pesadas que nós já estamos vendo aí. E a Bíblia diz que Deus não poupou nem anjos que desobedeceu a ele no céu, expulsando, que eu já disse no começo, e queimou as 2 cidades, Sodoma e Gomorra, e os antediluvianos, com dirá homens que se rebelar contra ele. Eles é tirado. A palavra para ocupar, oculto. Estilo a palavra oculto. Revelações, línguas estranhas, expulsar demônios e conversar. Demônio no púlpito. A igreja aí sai falando que bem entende. E
em nome de Deus Jesus, e muitos são enganados. Jesus disse, a árvore é conhecida pelo fruto. Mateus 7,15, Jeremias 5:21. Jeremias 5:21. Profeta para o tempo do fim. Jeremias 5:21. Jeremias 5:21. Ouve agora isto, ó povo louco e sem coração, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouves. Não me temereis a mim, diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não traspassará, ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não a traspassarão. Mas este povo é de coração rebelde e pertinaz, rebelaram-se e foram-se e não dizem no seu coração, temamos agora ao Senhor nosso Deus, que dá chuva a temporã e a seródia a seu tempo, e as semanas determinadas da cega nos conserva. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. Porque ímpios se acham entre o meu povo, cada um anda espiando como se acaçapam os passarinheiros, amam laços perniciosos com quem prende os homens. Como uma gaiola cheia de pássaros, são as suas casas cheias de engano. Por isso se engrandeceram e enriqueceram. Engordam-se e se alisam-se e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não julgam a causa dos órfãos para que eles prosperem, nem julgam o direito dos necessitados. Não julgaria eu estas coisas, diz o Senhor, não se vingaria a minha alma de uma nação como esta. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas dizem falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja, que fareis no fim disto. Fuge para a salvação, vossa filha de Benjamim, ó meio de Jerusalém, e tocai a buzina, e tocai e levantai ao facho sobre Bet-Equerem, porque da banda do norte espreita um mal e um grande quebramento. A formosa e delicada, a filha de Sião, eu deixarei desolada, e ela virão pastores com os seus rebanhos, levantarão contra ela tendas em redor, e cada um apacentará no seu lugar. Preparai a guerra contra ela, levantai-vos e subamos ao pinho do meio-dia. Ai de nós, que se declina o dia, que já se vão, estendendo as sombras da tarde. Viu aí? Roma, Babilônia, o rei do norte, o Papa, no qual tem salvação. Daniel 11. Subirá um reino do norte, que dominará o mundo. E a Bíblia, examinais as Escrituras, ano bíblico, porque na hora que ela ser anulada, que o Espírito Santo vai ser retirado junto com ela, está aqui dentro. E das pessoas também, aí as coisas, nada vai dar mais certo, vai procurar uma coisa, o tempo de angústia, para quem entrou nele desperdiçando a oportunidade, não aceitou antes, vai ser como a angústia de Saul, quando ele foi para um espírito de Satanás, que foi os mortos, e Deus retirou o Espírito Santo dele. E qual espírito? A Bíblia diz que Deus pôs nele um espírito perturbador,
Não, foi ele lá na feitiçaria que já entrou o espírito do diabo. E ele não ficou quieto. Ele não ficou sossegado, ficou atormentado. Ele mandou chamar o rei Davi, que ele procurou para matar. Davi cantava a harpa para ele se sentir aliviado. Assim vai ser os que rejeitar a graça agora e a Bíblia para estudar e praticar, ver qual é a verdade, mais que uma candeia para uma pessoa, uma mulher caça numa noite escura, que hoje não está tendo mais candeia, energia, mas não vai ter mais jeito. Certo? Então por isso é que Deus ainda está abreviando os dias. Mas está morrendo gente toda hora também. E não deixa para você fazer daqui 10 minutos, o que você tem que fazer agora não pode ser tarde. Porque o tempo, até no tempo, o mundo está sendo enganado devido a ele ser abreviado. Porque a mesma velocidade que tudo está ocorrendo, Deus tem que pôr no calendário também, porque senão o tempo fica para trás. As coisas vão para frente e o tempo fica, por exemplo, o que vai acontecer nesse mês, se Deus não adiantar junto com a ciência, a tecnologia, aí o que acontece? As pessoas passam a viver como se, por exemplo, como se o mês que vem, o mês de agosto, fosse julho agora. Entendeu bem? E Romanos 9, 27, Isaías pregou para os egípcios, eles foram como a areia do mar. Mas é o remanescente que vai ser salvo. E Deus abreviou aqueles dias. Se não fosse o Velho Testamento e os de lá, nós seríamos como Sodoma e Gomorra. A palavra remanescente renunciou tudo. Família, parentes, atrapalhar, amigos, irmãos, pai ou mãe, e até a própria vida, para seguir o Messias, guardar os seus mandamentos e adorar o 7º dia. Vocês vão ver a graça e a lei e a adoração praticamente de Gênesis a Apocalipse. Vocês vão ver como é talvez a segunda vinda de Cristo. Certo? Então, se tira a Bíblia de mim, nenhuma mensagem eu não faço. Aí a pessoa chega, quantos agora não está tentando? Uma vez tentar me enganar quando eu disse, eu estava sem Bíblia, que a 7ª praga é chuva de pedras e que agora é chuva de granizo. Ela falou, é mentira, eu estudo a Bíblia. A 7ª praga, Deus vai mandar é pingue de fogo, chuva de fogo. Eu falei, não existe isso na Bíblia. Mandei ela ir lá pegar a Bíblia, você foi? Assim foi ela. Agora eu tô com, que eu tinha 2 e agora eu tô com 2 de novo. Mas não pode ficar. Aí a Bíblia isso aqui é manual de sobrevivência. Teve outra pessoa que Amós 3,7 que eu esqueci de falar. Certamente o Senhor teu Deus não fará coisa nenhuma sem primeiro revelar os seus segredos, servos, os profetas. E a característica certa do profeta, Isaías 8:20, a lei e o testemunho, se eles não falar dessa maneira, jamais virá alva. São os 10 mandamentos. Isaías 8:16, resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. 4º mandamento. E em breve vai ser o domingo de Roma. Porque é um sinal, a marca da besta, o sinal de Deus é um dia de adoração. E João Paulo II colocou na internet, até na internet, ele escreveu em 1998 a carta Dies Domini, que é o dia domingo, é a verdadeira identidade de todos os cristãos, que vai ser a marca do inferno. E Apocalipse 7:2, o anjo que veio de nascente do sol com o selo do Deus vivo é Jesus. Ele se embaraça dizendo que os 144 mil os vivos, os salvos, aí não conta os mortos. Os 144 mil é uma multidão que ninguém podia contar. Agora, os salvos estão entrando e fechando as 12 tribos. É o fechamento de tudo. Que começou, não foi nem Adão mais Eva, começou foi em Abel. Primeira pessoa que morreu, do lado de Deus. Agora, do lado do mal, a Bíblia não diz tempo que morreu nem Caim
exceto no dilúvio depois, há 2000 anos. E antes do dilúvio também, que as pessoas não param de morrer, não. Porque pecado é transgressão da lei, e o salário do pecado é a morte. Então, da tribo de Judá, são todos nós que é de Jesus, 12.000, Gade 12.000, Manassés 12.000, Issacar 12.000, Zebulon 12.000, José 12.000, Benjamim 12.000, Rubens 12.000, Naftali 12.000 e Benjamim eu já falei, estou falando mais duas, 12 discípulos, vezes as 12 tribos mil de Israel, 144.000. Ele é simbólico, porque se fosse literal e na coroa da pessoa ele tive que ganhar, cada um ganhar uma alma, que é a estrela, já seria quase 300.000 pessoas. Dá um exemplo, só na cidade de Nínive foram quase 144.000 pessoas, os mil que eles falam, 144.000, que a Bíblia fala selados, mas fala 1.000. Foi 120.000 pessoas que converteu, só Nínive lá no Velho Testamento. E cadê a época de Cristo? Até agora, 2016 anos. Cadê? 2026 anos. E agora a maioria que está morrendo, a maneira mais ligeira da salvação, vamos supor, num piscar de olho, como ladrão à direita. Então, você tem que examinar bem e pesquisar. É melhor você seguir o que a Bíblia está e falar, porque aí nem você acaba ficando embaraçado. Certo? O título da mensagem foi A Profecia e os enganos finais. Fica melhor. Ficar preparado, viu? Tchau para todos.